Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. Banca CESP 2018. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em Diário Oficial. Item errado. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º. Banca CESP 2018. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em Diário Oficial. Item errado. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º. Banca CESP, BB 2010. Considerando que uma lei ordinária federal, uma lei ordinária estadual e uma lei ordinária municipal tratem simultaneamente da mesma questão, assinale a opção correta com base na disciplina da hierarquia das normas. Letra A. A lei federal deve prevalecer por ser de hierarquia superior. Letra B. A lei estadual revoga a lei federal e a municipal sempre que dispuserem simultaneamente sobre assuntos semelhantes. Letra C. A lei municipal não possui qualquer eficácia, pois há duas normas de grau superior sobre a mesma questão. Letra D. Todas as leis devem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Letra E. As referidas leis não mantêm propriamente hierarquia entre si, pois cada esfera legislativa tem seu próprio campo de atuação. A resposta correta é a letra E. As leis dos diferentes entes federativos não apresentam hierarquia entre si. O que as diferencia é seu campo de atuação, delimitado pela Constituição Federal de 88. No caso de tratarem de uma mesma matéria, a lei do ente que tiver competência para dela tratar suspenderá a eficácia das demais. Banca CESP, 2018, Polícia Federal, cargo agente. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Se durante o processo judicial a que José foi submetido for editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à época do fato. Item errado. José será beneficiado pela nova lei, já que é uma lei nova, mais benéfica, e a lei penal nova, mais benéfica, é dotada de eficácia retroativa. Aplica-se aos fatos anteriores, na forma do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Banca CESP, Escrivão, Polícia Civil, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer, é classificada como norma constitucional. Letra A, de eficácia limitada. Letra B, diferida ou programática. Letra C, de eficácia exaurida. Letra D, de eficácia plena. Letra E, de eficácia contida. A resposta correta é a letra E.
A liberdade profissional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição é norma constitucional de eficácia contida. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Logo, a princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Entretanto, a lei poderá impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Banca CESP, 2018, Polícia Federal, cargo agente. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Item correto. O IP é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual, cuja finalidade é obter os elementos de informação necessários ao ajuizamento válido da ação penal, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, justa causa. Banca CESP, 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes, conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, para que incida o princípio da insignificância e, consequentemente, seja afastada a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Item correto. O STF aceita a aplicação do princípio da insignificância, mas desde que presentes estes requisitos. Entre aspas, segundo a jurisprudência do STF, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. Banca CESP, 2018, EMAP, cargo advogado. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Situação hipotética. João cometeu crime permanente que teve início em fevereiro de 2011 e fim em dezembro desse mesmo ano. Em novembro de 2011, houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Assertiva. Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Item errado. Se o crime é permanente e durou de fevereiro a dezembro de 2011, durante todo este período, o crime esteve sendo praticado. Período de permanência. Logo, a lei nova mais grave, ao entrar em vigor em novembro de 2011, entrou em vigor durante o crime, e não depois do crime, motivo pelo qual é aplicável ao crime em curso. STF, súmula 711. FGV, cargo analista de controle interno, 2014. As opções a seguir apresentam objetivos da contabilidade, à exceção de uma, assinale-a. Letra A. A medição dos recursos que determinada entidade possui. Letra B. A evidenciação dos direitos e interesses de uma entidade.
Letra C. A medição das variações ocorridas nos recursos, direitos e interesses. Letra D. A administração dos recursos escassos, buscando compatibilizá-la com as necessidades da sociedade. Ou letra E. O fornecimento de um conjunto básico de informações a diferentes usuários. A alternativa correta é a letra D. A administração de recursos escassos é um dos objetivos da área econômica, juntamente com a área administrativa. Não há uma relação direta com os objetivos da área contábil. As outras alternativas estão corretas. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Após a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime de corrupção passiva em concurso com o de organização criminosa, o promotor de justiça requereu o arquivamento do ato processual por insuficiência de provas, pedido que foi deferido pelo juízo. Contra essa decisão, não houve a interposição de recursos. Nessa situação, mesmo com o arquivamento do inquérito policial, a ação penal poderá ser proposta desde que seja instruída com provas novas. Questão correta. Neste caso, como o arquivamento foi fundamentado na ausência de provas, é perfeitamente possível que futuramente sejam retomadas as investigações desde que haja notícia de prova nova, na forma do artigo 18 do CPP. Igualmente, é possível que futuramente seja ajuizada a ação penal, súmula 524 do STF, desde que instruída com provas novas. Banca CESP 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte. É vedado à autoridade policial negar ao defensor do investigado o acesso a documentos e outros elementos de prova constantes dos autos de inquérito policial. Item correto. A questão se baseia no teor da súmula vinculante número 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Mas o defensor não terá acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados nos autos do IP, como é o caso de uma interceptação telefônica ainda em curso e que não foi juntada ao IP, para não prejudicar a eficácia da medida. Banca CESP 2018, cargo advogado. Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agentes e aos sujeitos da infração penal, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que cominava pena de multa para essa conduta. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor nova lei que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Assertiva. Nessa situação, dever-se-á aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Item correto. Se após a prática do delito entrou em vigor nova lei penal mais grave, a lei vigente à época do crime é aplicável, não sendo aplicável a lei nova, por se tratar de lei penal nova mais gravosa. Banca CESP, Polícia Federal 2018. A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet e também entre si pode ser realizada com o uso de comutadores, switches, de pacotes, os quais têm como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada.
Item correto, conforme gabarito oficial da banca. Tecnicamente, a questão erra em afirmar que é possível realizar a conexão de equipamentos à internet por meio de switches. Essa é uma função dos roteadores. Switches, por si só, são incapazes de realizar a conexão de computadores à internet. Observação: existem alguns tipos de switches. O switch Level 3, que conseguem realizar funções semelhantes às dos roteadores, mas nem eles conseguem fazer a conexão com a internet sozinhos. Banca CESP 2013, Polícia Federal, cargo escrivão da Polícia Federal. Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal e seus princípios. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. A exceção é a extratividade da lei penal mais benéfica, que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultratividade. Item correto. A lei penal benéfica poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultratividade, são espécies do gênero extratividade. Banca CESP 2012, Polícia Federal, cargo agente da Polícia Federal. O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei, não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária que as caracterize como crime. Item errado. As normas excepcionais e temporárias têm como característica principal o fato de que, mesmo revogadas, continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência, não ocorrendo abolitio criminis na hipótese. Mas as leis excepcionais e temporárias não podem ser aplicadas a fatos praticados antes de sua entrada em vigor. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Uma autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial para apurar a prática de suposto crime de homicídio. Entretanto, realizadas as necessárias diligências, constatou-se que a punibilidade estava extinta em razão da prescrição. Nessa situação, poderá ser impetrado o habeas corpus com o objetivo de trancar o inquérito policial. Questão correta. No caso em tela, temos um manifesto constrangimento ilegal ao indiciado, vez que continua a tramitar contra ele um IP relativo a um crime que já prescreveu, ou seja, já está extinta a punibilidade. Com efeito, é possível que o indiciado se valha de habeas corpus para obter o trancamento, encerramento forçado ou encerramento anômalo do IP. Banca CESP 2019, PGE, analista judiciário de procuradoria. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente. Caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Item correto. O STF entende, na súmula 711, que se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou a permanência, durante a prática do crime, aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa. Observação: a lei nova, neste caso, entra em vigor durante o crime, não depois. Banca CESP 2014, TJ, cargo técnico.
Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. Item correto. Este é o entendimento do STF. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Bancasesp, TJDFT 2013. Segundo a tradicional classificação quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, normas de eficácia limitada são aquelas que, de imediato, no momento em que a Constituição é promulgada, não têm o condão de produzir todos os seus efeitos, sendo necessária a edição de uma lei integrativa infraconstitucional. São, portanto, de aplicabilidade imediata e reduzida, também chamada de aplicabilidade indireta ou diferida. Questão correta. As normas de eficácia limitada, no momento em que entram em vigor, não produzem todos os seus efeitos. Para isso, é necessária a complementação legislativa. Tem, portanto, aplicabilidade indireta, imediata, diferida e reduzida. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN da empresa. Item correto. Se a empresa possui unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, trata-se de uma WAN. Bancasesp, IFF 2018. Servidor Público Civil Federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa, servidora pública militar, que foi deslocada por interesse da administração pública. Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá pedir remoção, pleito que independe do interesse da administração pública. Item correto. No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública, o servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Artigo 36, inciso 3A. Bancasesp 2018, STJ, cargo analista judiciário. Tendo como referência a jurisprudência sumulada dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei penal mais grave se essa tiver vigência antes da cessação da permanência. Item correto. Se o crime é permanente, a lei nova mais grave, ao entrar em vigor durante a prática do crime, é aplicável ao crime em curso. Não é retroatividade da lei gravosa, pois a lei mais grave, neste caso, não é posterior ao crime. Esse é o entendimento do STF por meio da súmula 711. CGE, Auditor de Controle Interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que,
Em relação ao lugar do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria do resultado. Item errado. Se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, de acordo com a teoria da ubiquidade. Código Penal, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Banca CESP, 2013, Polícia Rodoviária Federal. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. O princípio que exige que o tipo penal incriminador seja criado por lei em sentido estrito não é o da legalidade, mas o da reserva legal. A reserva legal é subprincípio da legalidade, de forma que, indiretamente, a legalidade se aplica ao caso. Observação: a banca poderia ter sido mais específica, evitando causar confusão. A questão não chega a estar errada, mas poderia ter sido mais específica. Banca CESP, Ministério da Saúde, 2010. A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, em que servidores são os usuários que produzem informações, documentos, imagens, programas, e os clientes são os provedores de acesso que contratam as empresas de telecomunicação para oferecerem serviços de conexão à rede. Item errado. A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, mas servidores não são usuários que produzem informações. Servidores são máquinas que fornecem informações. Clientes não são provedores de acesso. Clientes consomem informações. Provedores de acesso são contratados por usuários para ter acesso à internet. VUNESP, cargo analista técnico científico, contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência que define na empresa um sistema de informações contábil que tem por objetivo subsidiar a tomada de decisões sobre entidades econômicas. São entidades econômicas, pessoas físicas ou jurídicas que tomem decisões sobre recursos econômicos. Item correto. É uma definição válida. É fato que, entre os objetivos da contabilidade, está o de fornecer informações úteis aos seus usuários para a tomada de decisão sobre entidades econômicas, o campo de aplicação da contabilidade. Banca CESP, ABIN, cargo técnico em inteligência 2010. Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade, surge a noção de agilidade. Uma agilidade que vem se tornando um lugar comum, se não na vida prática das organizações, pelo menos nos discursos. O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado em lugar de senão. Item errado. Temos o clássico par. Se não isso, máximo, ao menos aquilo, mínimo. Logo, se não, é separado mesmo. Banca CESP, Delegado Polícia Civil 2012. De acordo com a Constituição Federal de 88, os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão status de norma constitucional.
tais tratados podem fundamentar tanto o controle de constitucionalidade quanto o controle de convencionalidade. Questão correta. Os tratados de direitos humanos aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais serão a elas equivalentes, tornando-se paradigma tanto para o controle de constitucionalidade quanto para o controle de convencionalidade das leis. Banca CESP, STJ 2018. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa. Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório. Item errado. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, artigo 25. O caso em tela é de reintegração, que ocorre quando for anulada em decisão judicial ou administrativa a demissão de um servidor estável, que terá direito de ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber em virtude da demissão ilegal, artigo 28. Banca CESP, TCDF, cargo auditor de controle externo, 2012. Contudo, essa experiência foi posta de lado quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a mergulhar em 1000 anos de estagnação, sob as mãos de senhores feudais, reis e papas, que não conheciam outro limite senão seu próprio poder. A substituição do vocábulo senão por senão, embora gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto? Item errado. O senão é junto, pois equivale a exceto. Exceto a não ser por seu próprio poder. Banca CESP, STM 2018. A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a possibilidade de o servidor público, em determinadas hipóteses, pedir remoção para outra localidade, independentemente do interesse da administração pública. Item correto. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, artigo 36. A remoção poderá ser realizada em 3 hipóteses. 1. De ofício, no interesse da administração. 2. A pedido, a critério da administração. E 3. Pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Banca CESP, 2013, Polícia Rodoviária Federal. A extraatividade da lei penal constitui exceção à regra geral de aplicação da lei vigente à época dos fatos. Item correto. A lei penal, como regra, somente produz efeitos durante sua vigência. Mas, em determinados casos, a lei penal poderá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, bem como poderá ser ultrativa, ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. As duas hipóteses excepcionais, retroatividade e ultraatividade, são espécies do gênero extraatividade. Banca CESP, 2019, CGE, cargo auditor de controle interno. A respeito da lei penal, no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que a lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, ainda que ocorra superveniência de lei penal mais gravosa ao longo da atividade delitiva. Item errado.
De acordo com o STF, súmula 711, se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou permanência durante a prática do crime, aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Item correto. Os advérbios bem e mal, se usados como prefixo, pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação. No caso de bem, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer. Bem querer, bem feito. No caso de mal, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante. Mal criado, mal feito. Questão correta. VUNESP, cargo analista técnico científico, contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência histórica que tem por finalidade a evidenciação das operações de uma entidade com o objetivo principal de possibilitar ao Estado o exercício da tributação e a cobrança do cumprimento das obrigações acessórias. Item errado. A contabilidade não é uma ciência histórica. E mais, seu objetivo principal não é possibilitar ao Estado o exercício da tributação e a cobrança do cumprimento das obrigações acessórias. Banca CESP, 2018, EMAP, cargo advogado. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Item correto. Se o navio está a serviço do governo brasileiro, é considerado como extensão do território nacional, onde quer que se encontre, conforme artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Conclusão. Um crime cometido dentro deste navio será considerado um crime praticado no território nacional, estando sujeito, portanto, à lei penal brasileira. Banca CESP, SEC de 2010. Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade. A contabilidade tem funções administrativas e econômicas. Item correto. A contabilidade possui duas funções: função administrativa e função econômica. Função administrativa: controle do patrimônio da entidade mediante registro dos fatos contábeis em livros apropriados. Função econômica: a apuração do resultado líquido, rédito, o qual pode ser positivo, lucro líquido, ou negativo, prejuízo líquido. Banca CESP, TCE 2013. Constitui exemplo de norma programática a norma constitucional que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Questão correta. A questão faz referência ao artigo 215 da Constituição Federal de 88, entre aspas. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. É norma programática que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Banca CESP, PRF, cargo Agente Administrativo 2012. As palavras polícia, rodoviária e existência
recebem acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Item correto. Polícia, rodoviária e existência são paroxítonas terminadas em ditongo. Observação: não se preocupe com essa classificação, porque tanto o crescente quanto o decrescente são acentuados. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal. Ditongo crescente é aquele que cresce em termos fonéticos. Vai da semivogal para a vogal, da átona para a tônica. Bancasesp, Banco da Amazônia, 2010. A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor, no qual os computadores dos usuários operam como clientes conectados aos servidores que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso a páginas web. Item correto. A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor. Nesse modelo, os computadores operam como clientes conectados aos servidores. Os servidores funcionam como provedores de acesso e de diversos serviços. VUNESP, cargo analista técnico científico, contador, 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência que se desenvolve com o objetivo de controlar o caixa de uma entidade financeira. São entidades financeiras todas aquelas que possuem uma conta caixa. Item errado. A contabilidade não possui o objetivo de controlar o caixa. Observação: entre os objetivos da contabilidade está o de controlar o patrimônio como um todo e não apenas o caixa. Bancasesp, 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Dado o princípio da legalidade, o Poder Executivo não pode majorar as penas cominadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto. Item correto. O Poder Executivo não pode majorar as penas dos crimes praticados contra a administração pública, nem as penas de qualquer crime mediante decreto. Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir condutas criminosas, bem como majorar penas. Bancasesp, 2019, TJ, cargo titular notarial. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido, devendo ser aplicada ao fato a lei penal brasileira, ainda que o agente não mais ingresse no Brasil. Item errado. Neste caso, o agente até poderá ser punido, mas por se tratar de extraterritorialidade condicionada, artigo 7º do inciso 2º, a linha B do Código Penal, a entrada do agente no território nacional é necessária, por ser esta uma das condições para a aplicação da lei penal brasileira. Bancasesp, 2019, TJ, titular notarial. Crime de genocídio praticado fora do território brasileiro poderá ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil. Item correto. Neste caso, temos uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, prevista no artigo 7º, inciso 1º, a linha D do Código Penal. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Bancasesp,
Unipampa, nível médio, 2013. Pesquisadores brasileiros publicaram cerca de 14 mil artigos. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. Item errado. Cerca de traz ideia de medida aproximada. Publicaram cerca de aproximadamente 14 mil artigos. Acerca de indica assunto, equivale a sobre ou a respeito de. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo agente. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do Ministério Público, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências. Item errado. A atuação do Ministério Público no inquérito policial é a de acompanhar a condução do inquérito policial pela autoridade policial, mas não a supervisão direta. O Ministério Público, caso queira a realização de alguma diligência, deverá requisitar sua realização à autoridade policial e não determinar diretamente sua realização. Banca CESP, PF, cargo escrivão, 2018. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Subentende-se a forma verbal intervém logo após o vocábulo mas, em mas para esclarecer a decisão dos juízes. Item correto. Intervém está com acento diferencial porque concorda com peritos, termo plural. Intervir é derivado de vir. Ambos caem na regra do acento diferencial de número e recebem esse acento circunflexo. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Normas constitucionais de eficácia plena são auto-aplicáveis ou auto-executáveis, como, por exemplo, as normas que estabelecem o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado de injunção e o habeas data. Questão correta. As normas de eficácia plena são auto-aplicáveis, auto-executáveis, isto é, independem de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. Os remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção e habeas data são exemplos de normas de eficácia plena. Banca CESP, 2015, TCE, inspetor. Acerca do concurso de pessoas e dos princípios de direito penal, julgue o item seguinte. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis da vida social. Item correto. O princípio da intervenção penal mínima sustenta que o direito penal só deve proteger os bens jurídicos mais relevantes à sociedade, fragmentariedade do direito penal, e apenas quando isso for impossível de ser realizado pelos outros ramos do direito, subsidiariedade do direito penal. Banca CESP, 2013, DPEM, agente penitenciário. O direito penal brasileiro não admite penas de banimento e de trabalhos forçados. Item correto. As penas de banimento e de trabalhos forçados não são admitidas no direito penal brasileiro por força do que dispõe a Constituição Federal. Artigo 5º. Não haverá penas: letra A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Letra B,
de caráter perpétuo, letra C, de trabalhos forçados e letra D, de banimento. Banca CESP 2013, DPEM, cargo agente penitenciário. A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático constitui crime insuscetível de graça ou anistia. E tem errado. A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático não é terrorismo. A ação de grupos armados, neste caso, conforme prevê a Constituição Federal, é apenas inafiançável e imprescritível. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da fragmentariedade ou o caráter fragmentário do direito penal quer dizer que a pessoa cometerá o crime se sua conduta coincidir com qualquer verbo da descrição desse crime, ou seja, com qualquer fragmento de seu tipo penal. Item errado. O princípio da fragmentariedade prega que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico. O direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em uma denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações? Item errado. A denúncia anônima, delatio criminis inqualificada, embora seja admitida no nosso ordenamento jurídico, não é suficiente para, por si só, gerar a instauração do IP. Banca CESP TRF 2017. A pergunta a respeito da exigibilidade ou não de procedimento licitatório prévio para a contratação de serviços profissionais de advocacia não comporta uma resposta genérica. Julgue o próximo item. A substituição da expressão a respeito da por acerca da manteria a correção e o sentido do texto? Item errado. A grafia deve ser acerca da, pois o sentido é de sobre a exigibilidade, a respeito da exigibilidade. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2014. Sendo a Constituição, em essência, uma lei, os conflitos entre normas constitucionais e infraconstitucionais devem ser resolvidos a partir de uma ponderação de valores no caso concreto, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Questão errada. Em caso de conflito entre normas constitucionais e infraconstitucionais, deverão prevalecer as normas constitucionais. A Constituição está situada no topo do ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para as demais normas. Banca CESP 2014, Câmara dos Deputados, cargo consultor legislativo. Um dos princípios basilares do direito penal diz respeito à não transcendência da pena, que significa que a pena deve estar expressamente prevista no tipo penal, não havendo possibilidade de aplicar pena combinada a outro crime. Item errado. O princípio da intranscendência da pena está relacionado à impossibilidade de a pena passar da pessoa do infrator, ou seja, da impossibilidade de se aplicar a pena criminal a uma pessoa diversa daquela que praticou o delito. Banca CESP Telebrás 2015. O acesso à internet com uso de cabo é atualmente uma das principais formas de acesso à rede por meio de TVs por assinatura, pois um cabo
geralmente coaxial, de transmissão de dados de TV, é compartilhado para trafegar dados de usuário. Item correto. O cabo coaxial é utilizado para transmitir sinais e informações a determinados aparelhos. Atualmente, os pacotes de TV e internet utilizam cabos coaxiais também para transmitir dados de usuário. Banca CESP TRE 2009. A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, no qual cada computador independe um do outro e compartilha os dados sem uma centralização, e qualquer computador do tipo cliente é um servidor independente de informações ou serviços. Item errado. A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, mas existe uma centralização e qualquer computador do tipo cliente é apenas do tipo cliente. Ele não exerce o papel de servidor. Banca CESP 2012, Polícia Civil, cargo agente de polícia. Em caso de urgência, a definição do que é crime pode ser realizada por meio de medida provisória. Item errado. Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir condutas criminosas como majorar penas. Nem mesmo medida provisória, diploma legislativo emanado do Poder Executivo, poderá definir crimes ou majorar penas, ainda que se trate de urgência. Banca CESP, MPU 2010. As normas constitucionais de eficácia limitada são desprovidas de normatividade, razão pela qual não surtem efeitos nem podem servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Questão errada. Essas normas possuem normatividade, apresentam eficácia mínima e efeito vinculante desde a sua edição, produzindo, desde logo, os seguintes efeitos: revogação das disposições anteriores em sentido contrário e impedimento da validade de leis posteriores que se opuserem a seus comandos. VUNESP, cargo analista técnico-científico, contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que corresponde ao registro dos itens do ativo e do passivo que tenham ou não valor econômico. O valor econômico de um ativo é definido como sendo seu custo histórico de aquisição. Item errado. A assertiva refere-se à técnica da escrituração e não à definição da contabilidade. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da insignificância no direito penal dispõe que nenhuma vida humana será considerada insignificante, sendo que todas deverão ser protegidas. Item errado. O reconhecimento da insignificância da conduta implica o reconhecimento de que a conduta não é materialmente típica, ou seja, que a conduta não se enquadra no conceito material de crime, pois não é capaz de lesionar de maneira significativa o bem jurídico protegido pela norma penal. Banca CESP 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, Área 2. A respeito do inquérito policial, julgue o item seguinte: a autoridade policial poderá instaurar inquérito policial de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada. Errado! Nestes crimes, o IP só poderá ser instaurado se houver requerimento de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada, a vítima, seu representante legal ou seus sucessores, na forma do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP.
Banca CESP, cargo diplomata 2018. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras que antissocial. Item correto. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa em consoante, não deve haver hífen. Se a letra após a vogal for R ou S, esta deve ser duplicada. Por exemplo, antissocial, contrassenso, mini-saia, contra-regra, antirreflexo. Banca CESP STM 2018. Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada. Item errado. Provimento é o ato emanado da autoridade competente pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público com a designação de seu titular. O ato da pessoa física designada para ocupar o cargo pelo qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada é o exercício. Banca CESP, Ministério Público da União, 2015. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas, julgue o item que se segue. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Item correto. Cível, amável, útil são paroxítonas e terminam em L. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Observação. As paroxítonas não precisam terminar na mesma letra para estarem na mesma regra. Banca CESP 2014, TJ, cargo técnico. A respeito do princípio da legalidade, da relação de causalidade, dos crimes consumados e tentados e da imputabilidade penal, julgue os itens seguintes. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto. Item errado. Isso violaria o princípio da reserva legal, que é um subprincípio do princípio da legalidade, pois os decretos não são diplomas emanados do Poder Legislativo, ou seja, não são leis em sentido estrito. Banca CESP 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Uma pessoa poderá ser considerada culpada após sentença condenatória pela prática de crime, ainda que dela recorra. Item errado. Se ainda está pendente o julgamento do recurso interposto pela defesa, significa que ainda não há sentença penal condenatória transitada em julgado. Se a sentença penal condenatória ainda não transitou em julgado, a pessoa ainda não pode ser considerada culpada pelo princípio da presunção de inocência. Banca CESP TRE 2015. A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós. Item errado. Na topologia em anel, não há um computador central. A topologia que possui um computador central é chamada de estrela. Banca CESP, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto. Caráter, intransferível e órgãos
tem sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação: poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Banca CESP, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto: caráter, intransferível e órgãos tem sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação: poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícias de novas provas. Item correto: nos termos do artigo 18 do CPP, arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas. Banca CESP 2016, Polícia Civil, agente. O princípio da legalidade pode ser desdobrado em três: princípio da reserva legal, princípio da taxatividade e princípio da retroatividade como regra, a fim de garantir justiça na aplicação de qualquer norma. Item errado: o princípio da legalidade se divide em anterioridade, lei penal deve ser anterior ao fato, e reserva legal. Somente lei em sentido estrito pode criminalizar condutas e estabelecer penas. Banca CESP, Supremo Tribunal Militar, 2011. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento em meteorológica. Item errado: a regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a da paroxítona terminada em ditongo. Não é a mesma que justifica o emprego do acento na proparoxítona meteorológica. Banca CESP 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Os sucessores daquele que falecer antes de cumprir a pena a que tiver sido condenado poderão ser obrigados a cumpri-la em seu lugar. Item errado: a pena é intransferível pelo princípio da intranscendência da pena. Os herdeiros poderão ser obrigados a reparar o dano causado, mas, mesmo assim, a obrigação de reparar o dano não pode ser em valor superior ao valor transferido pelo falecido a título de herança. Banca CESP, TRF, Primeira Região, cargo analista, 2017. O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Item correto: memória podemos separar como memória, visão clássica, paroxítona terminada em ditongo crescente, ou memória, proparoxítona. Observação: não é muito comum a cobrança da regra da proparoxítona eventual, aparente ou relativa. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial.
Item correto. A polícia não detém o monopólio da atividade investigativa conforme entendimento do STF. Por exemplo, possibilidade de o Ministério Público investigar através de mecanismos próprios de investigação, procedimentos internos do MP. Banca CESP STM 2018. Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. Item errado. Nesse caso, o servidor não ficará em disponibilidade, mas sim trabalhará como excedente. Artigo 24, parágrafo 2º. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, em caso de atipicidade da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial via habeas corpus. Item correto, pois a atipicidade da conduta é causa capaz de conduzir ao arquivamento do IP e, caso este não ocorra, o indiciado poderá se valer do habeas corpus para buscar o trancamento do IP. Encerramento anômalo do IP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O princípio da ultima ratio, ou da intervenção mínima do direito penal, significa que a pessoa só cometerá um crime se a pessoa ser prejudicada por esse crime o permitir. Item errado. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. FGV, Cargo Técnico, Contabilidade, 2014. Assinale a opção que indica o objeto da contabilidade. Letra A, os ativos. Letra B, as receitas. Letra C, o patrimônio. Letra D, as demonstrações contábeis. Ou letra E, o balanço patrimonial. A resposta correta é a letra C. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Patrimônio é igual ao conjunto de bens, direitos e obrigações. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no ordenamento nacional, não há previsão de recurso de ofício contra ato de arquivamento de inquérito policial. Questão errada, pois existe hipótese excepcional de recurso de ofício no caso de arquivamento de IP relativo a crime contra a economia popular na forma do artigo 7º da Lei 1521 de 51. Banca CESP, MPU 2010. As normas de eficácia contida permanecem inaplicáveis enquanto não advier normatividade para viabilizar o exercício do direito ou benefício que consagram. Por isso, são normas de aplicação indireta, mediata ou diferida. Questão errada.
As normas de eficácia contida produzem todos os seus efeitos desde a sua edição, mas podem ter sua eficácia restringida pela lei ou pela própria Constituição. Banca-CESP, 2016, Polícia Civil, cargo agente. O IP é indispensável para o oferecimento da denúncia. O promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório prévio. Item errado. O IP é dispensável e sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. NC, UFPR, Cargo Técnico, Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o controle é feito por meio da coleta, armazenamento e processamento das informações a respeito de um patrimônio. Item correto. Coletar, armazenar e processar são ações relacionadas ao controle do patrimônio. Banca-CESP, PM 2010. Por necessitarem de leis integrativas para produzirem os seus efeitos, as normas constitucionais de eficácia limitada não revogam de imediato a legislação infraconstitucional precedente incompatível com o seu conteúdo. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem eficácia mínima, revogando de imediato a legislação infraconstitucional precedente compatível com o seu conteúdo. Banca-CESP, PM 2010. Se o Congresso Nacional aprovar, em cada uma de suas casas em 2 turnos, por 3/5 dos seus votos dos respectivos membros, tratado internacional que verse sobre direitos humanos, esse tratado será equivalente às emendas constitucionais? Questão correta. De fato, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados segundo esse rito são equivalentes às emendas constitucionais. Banca-CESP, TRT, 8ª Região, 2016. Em se tratando de norma constitucional de eficácia contida, o legislador ordinário integra-lhe a eficácia mediante lei ordinária, dando-lhe execução mediante a regulamentação da norma constitucional. Questão errada. A necessidade de regulamentação para a produção de todos os efeitos é característica da norma constitucional de eficácia limitada e não das normas de eficácia contida. NC, UFPR, Cargo Técnico, Contabilidade 2019. Com relação aos objetivos e conceitos da contabilidade, é correto afirmar que o objetivo final da contabilidade é o controle de gastos de entidade. Item errado. O objetivo final da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários das demonstrações contábeis. Banca-CESP, ABIN 2018. O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. Item errado. O estágio probatório inicia-se na data do exercício do agente público e não da posse. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Banca-CESP 2018. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Item errado. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação.
2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Logo, promoção é uma forma de provimento. Bancacesp 2018. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Item errado. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Logo, promoção é uma forma de provimento. CESP 2018, PC, Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público? Item errado. Caberá recurso ao chefe de polícia, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Bancacesp, data prévia 2006. Redes locais, LANs, normalmente cobrem pequenas áreas geográficas, operam a baixas taxas de transmissão e com pequena ocorrência de erros. Item errado. As redes locais, em geral, realmente operam com pequena ocorrência de erros, mas com altas taxas de transmissão. Taxas de transmissão: LAN maior que MAN, MAN maior que WAN. Bancacesp 2018, Polícia Civil, investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento do inquérito policial de forma implícita. Questão errada. O arquivamento implícito é rechaçado pela jurisprudência dos tribunais superiores, já que o princípio da indivisibilidade não vigora na ação penal pública. Bancacesp, SEC de 2010. Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade. O principal campo de aplicação da contabilidade são as haciendas. Item correto. O campo de aplicação da contabilidade são as haciendas. A hacienda surge quando um patrimônio é gerido de maneira organizada. Haciendas igual gestão mais patrimônio. Bancacesp, Polícia Civil 2016. Julgue. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal tônica I, formadora de hiato. Item errado. Período é acentuada por ser proparoxítona. Regra do hiato. Acentua-se I e U tônico, formando hiato com sílaba anterior. Bancacesp, auditor do TCU 2015. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item. As palavras líquida, público, órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Órgãos é paroxítona terminada em ão. Líquida, público e episódicas são proparoxítonas. Bancacesp, TRE 2012. Redes LAN podem ser providas por mecanismos que estabeleçam a comunicação com fios, sem fios ou com ambos os meios de transmissão. Item correto. Redes LAN
podem ser providas por diversos meios, com fio, sem fio ou ambos. Observação: quando providas por mecanismos sem fio, ela passa a se chamar WLAN. Bancasesp, TRT, 8ª Região, 2016. A aplicabilidade das normas de eficácia limitada é direta, imediata e integral, mas o seu alcance pode ser reduzido. Questão errada. A aplicabilidade direta, imediata e integral é característica das normas constitucionais de eficácia plena. As normas constitucionais de eficácia limitada apresentam eficácia indireta, mediata e reduzida. Bancasesp, TJ, Cargo Analista, 2012. A expressão boca a boca poderia ser corretamente grafada também com hífen, boca a boca, assim como ocorre com bola de neve barra bola de neve. Item errado. Palavras compostas com elementos de ligação não recebem hífen. As formas corretas são apenas boca a boca e bola de neve. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz após pedido do Ministério Público. Item errado. Neste caso, o arquivamento depende de requerimento do ofendido, ou seja, da vítima, ou de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada. Bancasesp, FUB, 2015. Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens. Os acentos gráficos das palavras países e políticas têm a mesma justificativa gramatical. Item errado. Países traz um i tônico em hiato. Políticas é proparoxítona e, por isso, acentuada. São justificativas gramaticais diferentes. Bancasesp, MME, 2013. A palavra hidrelétricas poderia ser corretamente grafada como hidroelétricas? Item errado. Se usássemos hidro como prefixo, não haveria hífen, pois termina em O e a letra seguinte é diferente. Observação: a forma correta seria hidroelétrica, também considerada correta ao lado de hidrelétricas. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Conflitos entre leis estaduais e leis municipais têm de ser sanados necessariamente em favor das leis estaduais? Questão errada. Não há hierarquia entre lei federal e lei estadual. Eventual conflito será resolvido com base na competência atribuída pela Constituição Federal de 88 a determinado entre federado para o tratamento da matéria, não pelo critério hierárquico. Bancasesp, PGE, cargo Analista Judiciário de Procuradoria, 2019. O emprego de acento agudo nas palavras juízo, extraídos e período justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Juízo, extraídos
são acentuadas pela regra do hiato. Período é acentuada por ser proparoxítona. Bancasesp e IBAMA 2013. Uma norma constitucional que ainda necessita de edição de lei para estabelecer a forma na qual deve ser cumprida é denominada norma constitucional de eficácia limitada. Questão correta. Trata-se, de fato, de norma constitucional de eficácia limitada. Essas normas se caracterizam pela necessidade de regulamentação para que possam cumprir todos os seus efeitos. Bancasesp, FUB, Cargo Administrativo, 2013. Mais verbas têm de se traduzir em mão de obra qualificada. A forma verbal tem recebe acento gráfico para indicar o plural. Item correto. Os verbos ter e vir recebem acento diferencial de número. Por exemplo, a verba tem, singular. As verbas têm, plural. Bancasesp, DPEM 2013. Normas programáticas que não são de aplicação imediata explicitam comandos valores e têm como principal destinatário o legislador. Questão correta. As normas programáticas são normas de eficácia limitada, possuindo aplicação imediata. Elas definem diretrizes a serem implementadas pelo legislador ordinário, que é o seu principal destinatário. Bancasesp, FUB 2015. Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue o item que se segue. Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos têm a mesma justificativa gramatical? Item correto. Temos duas proparoxítonas e, por serem proparoxítonas, são todas acentuadas. Bancasesp, FUB 2016. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Item correto. Segundo a nova ortografia, paroxítonas que tragam ditongos abertos não serão mais acentuadas. Bancasesp, TRT 2013. Conforme previsão constitucional, o exercício do direito de greve, no âmbito do serviço público, depende de regulamentação infraconstitucional. Questão correta. O direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional para ser exercitável. Bancasesp, MEC 2015. Nas redes em estrela, se houver rompimento de um cabo, consequentemente toda a rede parará de funcionar. Item errado. O rompimento de um cabo não afetará a comunicação de outras estações. Atenção! Se o nó central falhar, todas as estações serão prejudicadas. Bancasesp, TRT Primeira Região 2010. Não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo quando este for validamente editado. Questão correta. De fato, não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo. Ambos são normas primárias, situando-se logo abaixo da Constituição na pirâmide de Kelsen. Bancasesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. Em razão do princípio da legalidade, a analogia não pode ser usada em matéria penal. Item errado. Em direito penal, só é vedada a analogia prejudicial ao réu, exatamente por violar o princípio da legalidade.
É admitida a analogia favorável ao réu. Banca CESP, TRT, Técnico Judiciário 2013. Os vocábulos juízes e país são acentuados de acordo com regras de acentuação gráfica distintas. Item errado. Juízes e país são acentuados de acordo com a mesma regra, regra do hiato. Banca CESP, PRF 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. As normas de eficácia limitada são aquelas que a Constituição Federal regulou suficientemente. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos. Não foram reguladas suficientemente pela Constituição Federal de 88. Banca CESP, PRF, nível superior 2012. As formas patrimônio e polícia são acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação. Item correto. Patrimônio e polícia são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, TRE 2013. As normas constitucionais de eficácia plena não admitem qualquer tipo de regulamentação legal. Questão errada. Apesar de não dependerem de nenhuma norma infraconstitucional para produzirem todos os seus efeitos, não há óbice a que sejam regulamentadas. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.